Fala, meus queridos. Dessa vez não deu nem tempo de sentir saudade, né? Porque os vídeos saíram meio engatados. Eu tive um problema no início da semana, acabei gravando os dois juntos no mesmo dia, tô com a mesma camisa, né? Não foi. É porque eu gravei os dois na sequência, um depois do outro, né? E aí, tô trazendo pra vocês o vídeo 2 de Revoltas Nativistas, certo? É a parte 2 como eu prometi, que é a parte relacionada a Minas Gerais e São Paulo, certo? Mas por que que eu separei isso? Por que que eu quebrei as revoltas nativistas em dois vídeos por questão regional? Por que que eu não botei, por exemplo, ordem cronológica? Por que que eu não misturei, por exemplo, a revolta do Sal, que é 1710, com a Guerra dos Mascates? Certo? Por que que, né, eu pulei a aclamação de Amado Bueno, que é 1640? Por que que eu não botei uma ordem cronológica? Por que que eu separei por região? Porque, galera, o contexto que provocou as revoltas nativistas que a gente já viu no vídeo passado, beleza. A gente já entendeu que tem a ver com o fim da União Ibérica, portão endividado, etc. Mas o contexto de cá tem a ver com isso do primeiro vídeo, mas tem a ver com outras coisas também. Por exemplo, vocês sabem quem são essas criaturas que estão aparecendo aí na sua tela? Esse povo de cavalo dando tchauzinho. Êêê! Esse povo com cara de bravo, assim, esse explorador. Olha como ele é imponente, todo na postura, no cavalo, botão de couro, a meia, a espada. Claramente ele é um aventureiro, desbravador. Quem é esse povo que tá retratado desse jeito aí? O outro lá atrás um cavalo branco simpático. O outro ali um menino meio curioso. Esse aí, gente, são bandeirantes paulistas. Vamos primeiro falar sobre quem são os bandeirantes. O que foi o bandeirantismo paulista? E o que, que eles têm a ver com a nossa aula de revoltas nativistas, certo? Vamos lá. Gente, a primeira coisa que eu quero falar sobre os bandeirantes é: eles não são assim como estão na foto. Ou pelo menos a maioria deles não são. O que que há? Gente, os bandeirantes eram um grupo muito grande de pessoas ali de São Paulo que eles se embrenhavam nas matas. Eles literalmente iam para dentro das matas, certo? Tinham basicamente os objetivos que era escravizar índios, pegar escravos fugitivos e com o tempo depois achar pedras preciosas. Mas vamos falar melhor disso daqui a pouco. Vamos falar primeiro sobre quem eram os bandeirantes. E galera, português, branco, rico, poucos vão se embrenhar na mata. Geralmente quem vai se embrenhar na mata de português relativamente rico são os bandeirantes mais lembrados, é claro, porque enfim, né, você não vai lembrar do bandeirante que é índio. Pô, opa, tem bandeirante índio? Já já falo melhor disso. Daqui a 2 minutinhos. Os bandeirantes que dão nome a ruas, que dão nome a estátuas, que dão nome a praças em São Paulo, são os bandeirantes brancos ricos, ok, beleza. Mas eles são a minoria da minoria, galera. As tropas de bandeirantes geralmente se envolviam gente de tudo que era jeito. Era uma mixigenação pura. Primeiro, é cheio de índio. Índio. Não só filho de índio com português. Índio mesmo. Sério? Sério? Aham. Índios que foram capturados por outras bandeiras, índios que já eram escravos, índios libertos, índios que não tinham se acostumado com a vida no convento, ou enfim, o bandeirante comprou o índio que não estava fazendo muito na fazenda de um senhor de engenho e resolveu botar na bandeira. E os índios não achavam ruim, você não disse que um dos objetivos dos bandeirantes era ir atrás de índios? Sim. Então tinha índio, bandeirante indo atrás de índio? Sim. Mas por quê? Porque, gente, você tem que entender que a gente olha para todos os povos de indígenas que são milhares, com milhares de línguas diferentes, a gente olha, tudo índio. Mas o índio não vê assim. O índio vê que a tribo, a aldeia dele, a gente dele é uma gente. Entendeu? O povo que fala a língua dele é um indígena. O outro indígena que fala outra língua, que tem outros costumes, que é outro povo, e pode ser meu inimigo, inclusive. E o índio, gente, o indígena, melhor dizendo, né? O termo correto é indígena. É, ele não é habituado a ficar, assim, o nosso indígena no geral, o indígena brasileiro no geral, que vivia naquela época das tribos que foram apreendidas primeiros por Portugal no processo de colonização, eles não eram muito afeiçoados à ideia do trabalho em lavoura, em plantação, não era uma atividade. O índio era guerreiro, era caçador. Então a bandeira era muito mais natural, com muitas aspas aí, por assim dizer, do que o trabalho na lavoura, certo? Então você vai ter muito índio, filho de índio com português, vai ter escravo liberto, vai ter filho de branco com escravo, filho bastardo mandado embora. É uma mistureba só,
E é tanta mistureba com relação a índio, que inclusive a língua que eles mais falavam era tupi. Tupi-guarani. A língua, eles falavam mais tupi que português, acredite se quiser. E é por isso, inclusive, que várias cidades de São Paulo foram fundadas graças às tropas de bandeirantes têm nomes indígenas. Taubaté, Tatuapé, Sorocaba, Jundiaí, Guaratinguetá. Fernando, eu que sou um aluno adiantado, eu já sei que os bandeirantes têm a ver com a descoberta do ouro em Minas Gerais. E por que Minas Gerais não tem tantos nomes indígenas assim? Porque Minas Gerais, como a gente vai ver, tem muitos municípios, muitos mesmo, a gente já vai falar sobre isso. Mas Minas Gerais foi toda uma administração colonial, é um spoiler do que eu vou falar daqui a pouco. A colônia realmente chegou junto de Minas Gerais para poder controlar a produção do ouro. E é claro que não vai deixar olhar assim para as vilas de Minas Gerais, não deixar um nome indígena, vai botar um nome português. É por isso, essa diferença do São Paulo com tanto nome indígena no interior, enquanto que Minas Gerais já não tem tanto nome assim. Tem Vila Rica, que hoje em dia é Ouro Preto, né? Tem várias vilas ali que receberam nomes portugueses, certo? Mas enfim. Tá. Então eles entravam nas matas, esse grupo plural, que falava mais tupi que português, e eles iam atrás de catar índio. Por quê? Não era proibido escravizar índio no Brasil? A não ser por meio de guerra justa? Por que eles simplesmente iam fazer isso? Sim, galera. Mas, se você lembrar da aula passada de novo, a aula de revoltas nativistas 1, a gente viu o quê? Entre 1500... Aliás, a outra aula também, da aula 3 também. Entre 1580 e 1640, o Portugal estava metido num negócio chamado União Ibérica. O rei da Espanha virou rei de Portugal também. E o rei da Espanha estava mais preocupado com a Espanha. E o rei da Espanha também estava mais preocupado com a América Espanhola, porque a América Espanhola dava ouro. Já a América Portuguesa não dava ouro, dava açúcar. E o açúcar ainda foi tomado pelos holandeses. Então, a Espanha largou de mão. Acho largado mesmo. Não chegou junto aqui na colônia portuguesa. Então, os colonos sentiram maior liberdade. O pessoal fez isso lá no Maranhão e o pessoal vai fazer isso em São Paulo. Vão começar a organizar as tropas de bandeirantes para poder ir na mata e catar os índios. Não só isso. Também para procurar escravos fugitivos, mas o foco, o início, a ideia é ir atrás de índio. É atrás de indígena, melhor dizendo. Como como por exemplo, sim. E é que tá, eles foram avançando no território, foram para poder ir atrás de índio, cada vez mais fundo na mata, para trás de escravo fugitivo. E assim, os bandeirantes são grandes responsáveis por muito da nossa interiorização do Brasil. Esse mapazinho que a gente tá vendo aqui, ó, são as rotas de bandeirantes. Deixa eu tirar o pau. Opa, não, isso aqui. Isso aqui fica. Deixa eu tirar o Paulinho da frente, certo? E aí, ó, você tem a bandeira de Salmão Álvares Velho, que veio até aqui no norte. Raposo Tavares. Ah, não, Raposo Tavares veio até aqui no norte, né? Disfarça. Fernão Dias, Antônio Rodrigues Arão, Bartolomeu Bueno de Siqueira, Pascal Moreira Cabral, certo? Todos esses bandeirantes ajudaram a contribuir com a expansão territorial. Foram os únicos? Não. Teve vários. Manuel Borba Gato, que a gente, eu ia falando dos nomes dos dois que a gente vai abordar mais a fundo, que é o Domingos Jorge Velho, que também é aqui para Pernambuco. Ele foi acabar com o Quilombo dos Palmares. O Domingos Jorge Velho é esse cara aqui. Esse cara é um dos responsáveis por acabar com o Quilombo dos Palmares. Ele era um bandeirante paulista, certo? Opa, não, você fica. Eu quero o Paulinho de volta pro cantinho dele. Isso. Bueno. Ok. Show. E, por incrível que pareça, por muito dessa ideia deles entrarem nas matas bravamente, ajudar a expandir o território brasileiro, os bandeirantes são meio que vistos pelos paulistas como um símbolo de coragem, de bravura, desbravamento. São os heróis da nação brasileira por expandir o nosso território, são heróis paulistas. E esse aí é um monumento aos bandeirantes, ele é gigante, infelizmente a imagem, se eu botasse uma imagem dele toda, ia coisar o negócio todinho aqui dos meus
slides, por assim dizer, né, as imagens que eu tô passando. Então eu peguei a foto pequenininha dele, mas esse monumento é gigante. E... gente, mas peraí, se você raciocinar o que eu acabei de... tudo que eu acabei de falar, o que foi que eu acabei de falar? Que eles escravizavam índio, que eles iam atrás de escravo fugitivo, que eles acabaram com quilombos. Esses caras merecem essa veneração toda? Esse cara aí, Borba Gato, merece essa estátua? Então, galera, hoje em dia, a imagem dos bandeirantes está sendo revista, porque é um, sabe, não é algo muito legal. Muitas dessas estátuas de bandeirantes estão chamando de estátuas racistas, porque, enfim, né, escravidão de índios, perseguição a negros, atacando quilombos. Não é, então, né? Então tem muita ideia devia derrubar as estátuas, devia tirar daí. Tem toda uma discussão quente, forte sobre isso. Vários historiadores e até outros setores também, como jornalistas e políticos, obviamente, né, do pitaco sobre isso. Historiadores com argumentos e tal. Muita gente fica argumentando a favor do patrimônio, né, histórico, etc. Mas muito outros da questão de não glorificar, não exaltar símbolos que possam implicar, enfim, uma questão tão delicada quanto isso que eu falei, né, de racismo, etc. Mas historicamente a figura do bandeirante é aclamada pelos paulistas. E isso vai ser de forma mais acentuada em alguns momentos. Primeiro, no segundo reinado, quando os paulistas estão sentindo que eles têm poder econômico, mas eles não têm o poder político que eles queriam. Tem um imperadorzinho ali no Rio de Janeiro que não corta nossas asinhas. A gente tem todo o poder econômico, cara. Nós paulistas temos o café, spoilers, muitos spoilers aqui. Temos o café, somos os responsáveis. Os bandeirantes foram os responsáveis pela interiorização do Brasil. E esse imperador aí cortando nossa vibe? Outro momento, 1924, teve uma revoltinha paulista que a gente não vai falar muito sobre ela. Outro momento, 1932, a união de vários estados com Minas Gerais ameaçava a candidatura paulista nas eleições presidenciais. A última eleição da República Velha, vários spoilers, meu Deus, muitos spoilers da série. E aí, os paulistas em suas campanhas usando os bandeirantes. E até que acho que o exemplo melhor disso tudo, e até fazendo um paralelo legal, uma intertextualidade, que é quando dois textos comunicam, quando texto não é só escrito, texto também pode ser imagem, coisa visual. Então uma intertextualidade legal com aquela imagem do tio Sam. Eu quero você na guerra, na Primeira Guerra Mundial, né? É isso aqui, ó. Deixa eu botar pra vocês. Isso aqui, cara. Olha aí. Olha o bandeirante paulista aí convocando você, paulista, a se juntar. No que contexto é isso aí? Esse MMDC aí, isso tem a ver com a Revolução Constitucional Paulista de 1932. A gente vai chegar lá. Calma nos spoilers, calma. Mas basicamente é um momento que os paulistas se uniram numa revolução de São Paulo contra o Brasil, por assim dizer. Na verdade, contra o Getúlio Vargas. Mas a ideia, inclusive, era separar São Paulo, se fosse necessário. Porque o carro de bois Brasil atrapalha a ferrovia paulista. Eu vou explicar melhor essa analogia quando a gente chegar lá. A gente vai chegar lá, ok? Então olha só como é exaltada a figura do bandeirante. O bandeirante é literalmente carregando a bandeira de São Paulo, convocando você para se juntar a consulte a sua consciência, consultar a sua consciência para participar da revolução. Tem um dever a cumprir. Muito bom, cara, muito bom. Esse paralelismo com o Tio Sam me desconcerta todinho, eu acho muito engraçado. Mas enfim. É isso, guys. Então, esses são os bandeirantes. E aí, por finalzinho do século XVII, eles... essas ideias de expedições, de entrando mata dentro, etc, etc, etc. Ah, aqui ó, bandeirantes assassinos. Opa, não, Eles foram entrando nas matas. E aí até que assim, olha uns riozinhos aí, quando eles um negócio brilhando no rio. Ou os malucos acharam ouro, velho. Os bandeirantes acharam ouro. O ouro é dos paulistas. Os paulistas estão felizes, cara. Acharam ouro. Ouro. Tudo de bom. Ouro de aluvião. Fácil de extrair. Não precisa de muita coisa, muito trabalho. Você olha pro ouro, você tira o ouro. É facinho. Aí, rapaz, é claro que a notícia vai se espalhar.
Ah, é claro que não se vai se espalhar. De pouquinho em pouquinho vai. Mas, enfim. Eu vou falar desse negócio melhor quando a gente falar das nossas revoltas nativistas. Vamos começar a falar das revoltas nativistas. A primeira revolta nativista, na verdade, eu meio que troquei os pés pelas mãos, eu tenho que confessar, foi a aclamação de Amador Bueno, 1640, antes de acharem ouro, tá, galera? Foi mal, meio que eu era pra ter falado do ouro só depois dessa aqui. Eu vou tirar isso aqui do meio pra poder... Opa, não isso aqui do meio. Isso aqui vai ficar aqui. Vou tirar o Paulinho do meio pra vocês conseguirem enxergar. Aqui tem a descrição da imagem, né? O pintor Oscar Pereira de Silva representando esse quadro em óleo. Sobre tela, os clérigos tentando acalmar a população que desejava aclamar Amador Bueno como rei. Não, como rei foi... Calma lá, galera. Calma, isso não é uma revolta separatista, isso é uma revolta nativista. Como rei Eu vou falar melhor. Vamos lá. A aclamação de Amador Bueno, 1640, São Paulo. Quem fez essa revolta nativista? Os bandeirantes. Porque o que acontece? 1640, eu já vi isso aí antes. Ah, sim, eu não preciso saber datas, mas eu já ouvi falar. Eu lembro que 1640 já foi falado 3 vezes aqui nos nossos vídeos. Era o quê? É o fim da União Ibérica. Portugal separa da Espanha. Ah, então vai ser aquele contexto de novo de... Ah, Portugal tá voltando, vai aumentar imposto, Portugal tá endividado e fica descontando no Brasil e o pessoal não aguenta mais pagar imposto. Nem tanto, nem tanto. Sim e não. Na verdade é o seguinte, quando Portugal se separa da Espanha em 1640, Portugal olha assim pra colônia e pro Brasil, né, pra sua América Portuguesa e diz assim, não, agora eu vou tomar de conta do que é meu, pô. Vou lá atrás da Holanda, né, pra ver se a gente resolve essa treta com o Pernambuco, se for preciso eu pego em armas, nem que eu tenha que me endividar mais ainda com a Inglaterra. Mas peraí, vou tomar de conta do que é meu, vou cuidar da minha colônia. E os bandeirantes olham pra um lado, olham pro outro, vai voltar, né? Beleza, a gente tá fazendo um negócio aqui chamado bandeiras. A gente entra nas matas, pega uns escravos fugitivos, a gente tá conquistando umas terras aí pra colônia, massa. E assim, a gente às vezes pega uns índios escravizados. Ah, mas é guerra justa, né, bandeirantes? Tá tudo tranquilo, né? Então, assim, galera. As bandeiras, vão ter bandeiras que vão ser financiadas por Portugal. Portugal vai, a coroa portuguesa vai dar uma ajuda aos bandeirantes em algumas expedições, mas a questão de escravizar índio, mesmo antes de Portugal separar da Espanha, já era uma coisa que preocupava os paulistas. Eles conversavam com os outros dizendo assim, rapaz, quando Portugal separar da Espanha, vamos deixar mais esse esquema aqui da gente. A gente não vai poder mais ir atrás nas matas para poder escravizar índio. Eles vão proibir, vão chamar aqueles caras lá, os jesuítas, e os jesuítas vão dizer que não pode, que o índio é nosso irmão, sei lá. E aí eles ficam tudo nervoso com essa possibilidade. E aí, outra coisa que também preocupa eles é o seguinte: os paulistas, que são a parte mais sul ali da nossa província por enquanto, por exemplo, e começa a ter também a galera lá do Rio Grande do Sul, né, com charque e tudo mais, eles estavam desenvolvendo um comércio legal, velho. Eles começaram a andar pro sul também para poder fazer uns comérciozinho legal com a galera ali da América Espanhola, do Rio de la Plata. Afinal, tudo era a mesma coroa, né? União Ibérica, Portugal e Espanha, mesmo rei. Então, bom, o pacto colonial proíbe de negociar com externos, né? Com estrangeiros, com outros que não sejam a metrópole. Mas eu estou negociando com uma colônia da mesma metrópole que a minha. Minha metrópole é a Península Ibérica, Portugal e Espanha. Então eu vou negociar com o pessoal da América Espanhola. Vou negociar com aquela galera ali do Rio de la Plata. O pessoal da cidadezinha de Buenos Aires. Vamos fazer negócio com eles. Pode. Só que se Portugal separa da Espanha, fim da União Ibérica, acabou. Por quê? Porque agora a gente volta a ter um monopólio de Portugal sobre o Brasil. Sem Espanha. Sem América Espanhola. E isso é pacto colonial. Então, ó, deu uma pegada pros bandeirantes. Eles não gostaram muito disso não, porque não acharam muito legal, não acharam muito convidativo. Então o que eles fizeram? Beleza, vamos aqui, vamos protestar contra isso aí. Não tá legal isso aqui. Vamos pegar um bandeirantezão bom, vamos botar ele na frente da gente. E ele vai representar a gente, ele vai falar com os portugueses para poder ver essa nossa situação aqui. Galera, muitos dos bandeirantes eram pobres, como eu já falei. Muitos eram muito largados. Então eles não eram muito... Eles não eram muito vistosos, sabe? Eles eram meio sujos, maltrapilhos, eles não tinham muita aversão pelas leis, não, sabe? De forma geral, muito acostumado a ficar nos matos e tudo mais, muito indígena. A imagem dos bandeirantes não era muito boa, não. E aí eles queriam pegar esse cara pra poder esse cara ir falar, né, com as autoridades e tudo mais, representar o movimento.
E aí, quem eles escolheram? Eles escolheram o Amador Bueno da Ribeira. E aclamaram ele como Capitão Mó. Chegaram lá no Amador. Amador! Capitão Mó! Capitão Mó! Irmão de Bandeirante! Irmão de Bandeirante! Representar o movimento. Só que o cara amarelou. Ele não teve coragem de peitar a coroa. E aí, chegaram lá. Irmão de Bandeirante! Irmão de Bandeirante! Quem? Eu? Pra quê? Não, você vai representar a gente, você vai falar com os portugueses, dizer que a gente não quer essa situação. A gente vai impor nosso interesse. Eu? Contra a coroa? Vocês estão doidos, né, mano? Vou nada, bicho. Meu amigo, quando esse cara falou isso, ele teve que fugir. Ele realmente fugiu, porque a galera não gostou. A galera foi transferiu a raiva de Portugal pra ele. E aí ele teve que fugir pro Mosteiro de São Bento. Né? Ficou lá escondido, aí entrou em contato com o rei de Portugal. Disse que, ó, eu não tenho nada a ver com essa revolta, viu? Não tem nada comigo. Bicho, não tenho nada a ver com isso. Não sei nem quem são os caras. Aí o rei, beleza, conseguiu, perdoou ele e tudo mais. Deu em nada. Deu em nada. A aclamação de Amador Bueno. Deu em nada pro Amador Bueno, felizmente pra ele, né? Ok. O tempo passa. E o que acontece é que os bandeirantes acham ouro. E aí que vem a nossa segunda revolta nativista. A Guerra dos Emboabas. Opa, Guerra dos Emboabas tá mal posicionada. Isso. O que raios aconteceu para a gente ter a Guerra dos Emboabas? Primeiro, quem são Emboabas, né? Vamos lá. A Guerra dos Emboabas, gente, é uma revolta, uma guerra, né, bem assim dizer, que acontece em Minas Gerais, 1707 e 1709. Como eu já falei, os bandeirantes começam a achar ouro, principalmente na região que hoje é Minas Gerais, né, que eles estavam entrando ali, entrando nas matas, e achando ouro, e é claro que isso vai chamar atenção, galera. Tem uns caras pobres. Aí eles voltam das matas, e além de ter uns índiozinhos lá que eles vendem e tal, do papapá. Aí os caras pegam e vai comprar uma corra no bar do Gerson, uma cachaçinha no bar do Gerson, na estaleira do Gerson, né? Aí o cara pega e bota uma pepitazinha de ouro de nada em cima. Aí você olha assim, tá pagando em ouro. Que isso? Ouro? Onde tu achou isso, bicho? Não, ô senhor, eu achei no riacho, nas terras que a gente foi catar índio. Isso aqui é ouro? É ouro! Amigo, a notícia do ouro. Espero que não tenha soado tão ruim no ouvido de vocês. A notícia do ouro voou. Voou, não foi só em São Paulo, não. Voou, foi na colônia portuguesa. Não foi só na colônia portuguesa, não. Voou até pra Europa, pra Portugal, pra países vizinhos. Sabe quando você faz aquele bar, tá todo mundo em silêncio na sala de aula, fazendo prova. Aí você pega, escorrega da cadeira e cai no chão? Já aconteceu com vocês? Sabe aquele momento que o professor tá explicando, falando, tá todo mundo em silêncio, caladinho. Aí você pega e joga um rasga-lata no chão? Na verdade, nesses exemplos eu sei que são uma porcaria, acho que não aconteceu nem com a maioria de vocês. Mas sabe aquele momento que tá todo mundo em silêncio, e você faz um barulho e todo mundo olha pra você de uma vez? Chega quebra pescoço, como eu fiz agora? Ah, agora dá pra entender, né? Então, galera, foi exatamente isso que aconteceu com Minas Gerais. Entendam, a América Espanhola tava lá com seu ouro e tudo mais. Isso era a Espanha. Portugal não tinha nada disso. Portugal nunca tinha achado ouro aqui. E aí, do nada, acham ouro. Todo mundo. Minas. Minas Gerais. Todo mundo vai querer vir, bicho. Um monte de gente chegando em Minas Gerais. E dá-lhe gente, dá-lhe gente, dá-lhe gente, dá-lhe gente, dá-lhe gente, dá-lhe gente, dá-lhe gente. Entendam, a nossa colônia até agora serviu para exploração da plantação de cana, lavoura, zona rural, as nossas vilas. Quem tinha casa eram senhores de engenho, mas que ficavam nas suas fazendas. Não tinha, as vilas mais urbanas era alguma coisa como Recife, que tinha muito comerciante. Alguma coisa como Salvador, que tinha um porto, era capital. Alguma coisa como Rio de Janeiro, que também tinha um porto. E também tinha muito Santos, que também tinha porto. São Luís, que era o porto de toda a região norte, ali por assim dizer. Estão entendendo? A vila de Fortaleza? A vila de Fortaleza, eu nem sei se nessa época era vila ainda. Eu devia saber. Era umas casinhas, um povoamentozinho, rei. Meu amigo,
Vocês não têm noção o que é gente chegando, de tudo que é canto da Bahia, do Ceará, do Pernambuco, do Rio Grande do Sul, da América Espanhola, de Portugal, Espanha. Só que é o seguinte, beleza, tá vindo muita gente, mas muita gente mesmo. Aliás, de passagem, antes de eu falar a próxima coisa, inclusive definindo o que são os emboabas, né? Esse negócio de ter muita gente chegando, acaba que começou a haver uma troca cultural muito intensa entre as regiões do país. O cara lá que é da Bahia, o cara chega do Ceará. Assim, as diferenças regionais começam já tinham começado a aparecer aí, né? Com a colonização, já tinha um tempo de colonização. E aí foram juntando essa galera foi começando a interagir aí, juntando as coisas. Como, por exemplo, eu vou explicar melhor depois, mas o feijão tropeiro nasce daí, das tropas de mulas em relação a Minas Gerais. Nessa mistureba, foi uma mistureba regional, uma coisa mistureba, uma coisa aqui, uma coisa aqui, uma coisa ali. Bum! Nasceram as superpoderosas? Não, nasceu o feijão tropeiro, melhor ainda. E quem não gosta, né, de um feijão tropeiro. Outra coisa também é essa quantidade de gente que chegou de uma vez em Minas Gerais, junto com a questão da administração da colônia. Chegar junto vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês um Google Chrome. Deixa eu pegar aqui só. Deixa eu pegar a janela. Captura janela 2. Isso, vai pegar meu Google Chrome. Ó, vocês estão vendo meu Google Chrome. Eu vou botar isso aqui rapidinho, só pra vocês verem uma coisa. Só quero mostrar uma coisa pra vocês. Vamos olhar aqui. Quantos municípios tem o estado do Ceará? 184. Ok. Vamos pegar o estado da Bahia, que já foi a capital do Império, né? Com Salvador. Quantos municípios tem a Bahia? 417 municípios. Bahia também é bem maior que o Ceará, né? Vamos combinar. Vamos pegar agora um São Paulo. São Paulo que tem todo o potencial econômico, etc. É uma economia do país, o maior PIB. Ah, bah, 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 bah. 645. Mesmo São Paulo, a maior densidade demográfica do país. 45 milhões de pessoas. Quase 20 só em São Paulo, mesmo capital. Opa, 45 pessoas, quase 20 só em São Paulo, capital. Agora eu esqueci quantos realmente São Paulo tem. Na pior dos hipóteses, a grande São Paulo vai ter isso. São Paulo, o comércio, a economia dela vai gerar em torno do café. Lá no segundo reinado e na República Velha. Café, lavoura, agrário, interior. Os municípios foram depois, a industrialização. Claro que a industrialização é, enfim, é um grande motivo da grande densidade demográfica, da maior população do país, etc. Mais ainda do que o café, né? A indústria de São Paulo, negável, mas não é daí a origem de São Paulo. A origem de São Paulo, da riqueza econômica, vem do café. Depois vem a indústria. E ainda assim, 645. E olha que São Paulo não é tão grande. Mas vamos pegar Minas Gerais. Olha aqui, cara. Minas Gerais, não precisa desse 2021. Quantos municípios? Não tem ali, né? Quantos municípios tem? 853. 853 municípios. Você sabe o que é isso? É porque é o seguinte, gente. É muita gente chegando em Minas Gerais na época que descobriram ouro. E essa galera tendo o quê? Ouro! Ouro, riqueza. Gente, onde você tem riqueza assim, se formam vilas, se formam cidades. Então pipocou de cidade em Minas Gerais. É claro que vai ter muitas cidades que vai surgir depois. Na Nova República, na República Velha, vai surgir um monte. Mas a questão é que ali na origem, em Minas Gerais, vai pipocar de cidade por causa do ouro, primeiramente. O ouro vai fazer com que surjam muitas e muitas vilas e cidades, que, enfim, muitas vilas que um dia vão virar cidades, etc, etc. Certo? 853, cara. Pega o Amazonas, o maior estado do país. Quantos estados tem o Amazonas? Tem o Amazonas. Quantos municípios tem o Amazonas? 62. 62 municípios, cara. Enfim, vamos parar de olhar município e vamos coisar aqui. Deixa eu deletar. Ok, pronto. Vamos voltar pra cá, pra Guerra dos Emboabas. Só que o que acontece? Os paulistas vão ver essa gente chegando. Não vão gostar disso, não. Peraí. Quem é essa galera, velho? A gente chegou primeiro. Nós, paulistas. A gente chegou primeiro. O ouro é nosso. Ó, galera. Dane-se. Pra não dizer o que realmente, né? O palavrão, né? E aí os paulistas começaram a ter uma rixa com a galera que veio de fora. Essa galera de fora, os paulistas começaram a chamar de emboabas.
tem vários motivos para essa palavra, origem tupi, quer dizer coisa ruim, gente de fora, estrangeiro, e tem até relação ao calçado, né, que os emboabas, os estrangeiros usavam botas e os paulistas muitas vezes andavam descalços, mas enfim. O fato é que em 1707 os emboabas botaram o corpo de um estrangeiro no rio. Ah, tem outra coisa também, esqueci, perdão. Seguinte, Portugal deu logo, assim que começou o negócio do ouro, que negócio bombou, que estourou de gente, Portugal deu a concessão de comércio. Lembra daquelas companhias de comércio infernais que causaram várias revoltas no Nordeste? Pois é, eles deram a concessão de comércio para um comerciante vindo da Bahia, Manuel Nunes Viana. Acaba bom, acaba cheio de dinheiro mesmo. E logo também começaram a mandar exército para Minas Gerais para poder controlar o ouro e tal, cobrar imposto, né? Como, por exemplo, o Bento Coutinho vai liderar as tropas portuguesas. Só que aí os paulistas começaram a se organizar para reagir. Jerônimo Pedroso, Manuel Borba Gato, né, aquele cara lá daquela estátua. Manuel Borba Gato que era juiz ordinário, inclusive, né, bandeirante e juiz ordinário, coisa curiosa. E aí eles tacaram o corpo de um estrangeiro no rio, ficou lá boiando. Aí os boabas pegaram e lixaram dois paulistas. Meu amigo, a rixa começou. Começou a guerra, tiro, papapá, quadro de um lado, a quadro do outro, confronto. O Manuel Borba Gato quis dar uma voz de prisão, uma voz de expulsão do Manuel Nunes Viana, não deu certo, eles não chegaram a concretizar esse plano, foram pro confronto armado mesmo, pá, tiro vai, tiro vem, tiro vai, tiro vem, e os paulistas começaram a ser superados pelas forças de Portugal, né? E aí, os paulistas alguns fugiram, recuaram, e inclusive foram começar a descobrir terras em descanso, né? Graças muito também à Guerra dos Emboabas, que foram ocupadas terras em Mato Grosso do Sul e em Goiás, inclusive achando novas terras produtoras de ouro em Goiás. E acabou que no fim os emboabas só encurralaram os paulistas e venceram. Os últimos 300 tentaram se render depois que tentaram uma armadilha que não deu certo, conhecida como a traição do Capão. Que na verdade a traição não foi a armadilha. A armadilha do Capão, que era eu não sei explicar o que é exatamente do jeito do Capão, mas o Capão foi um canto que eles tentaram fazer uma armadilha para os emboabas, um tiro de desespero. Saiu pela culatra, não deu certo. Eles que foram encurralados. E os 300 paulistas pegaram e disseram: ok, rendemos. Não tem mais como não. Pode deixar a gente passar, por favor. Por favor, deixa a gente passar. A gente não tem mais como guerrear com vocês. A gente se rende. Pode ficar com as terras. O ouro é vosso também. A gente vai passar, tá ok? Os emboabas. Paz? Pois bem. 300 paulistas tentaram passar de volta depois de se renderem, foram presos e assassinados. Dizem alguns historiadores paulistas muito apaixonados e talvez um tanto não vou citar o adjetivo que eu gostaria de citar, vão dizer que houve uma vitória moral, que os bandeirantes conseguiram, afinal de contas, elevar a vila de São Paulo à cidade, que foi uma vitória, e que os paulistas não foram retirados da exploração do ouro, apesar da derrota do confronto. Mas isso não é vitória não, guys, isso não é vitória não. Quem ganhou foram os emboabas, tanto que Minas Gerais agora vai ser uma província distinta, ainda submissa à província de São Paulo. Quando eu digo submissa à província de São Paulo, não é aos paulistas, é a província de São Paulo, tem um governante português. Inclusive Portugal vai chegar junto, vai começar a trazer muita coisa, vai fazer um fiscalismo para poder ter controle de tudo possível ali na região de Minas Gerais, para poder estar com tudo certo, para poder conseguir cobrar os impostos, beleza? Aí o que acontece é que Portugal vai colar junto, vai botar um governador português, vai chegar com esse fiscalismo, e aí vai poder ficar de olho para poder participar do negócio do ouro, certo? Tranquilo. Beleza, vamos avançar para a próxima revolta nativista. Show? Tum. Próxima revolta nativista é a Revolta do Sal, São Paulo 1710. Mas pode ser São Paulo, Minas Gerais, viu? Por quê? O que acontece? Bom, bem, a colônia não chegou junto, do motor já tinha feito uma concessão de comércio, né? Pois é, pronto. O que acontece? O Portugal definiu o monopólio de comércio, estabeleceu bastante burocracia, que era aliás, estabeleceu o monopólio de comércio do sal. Lembra que eu falei isso? Eu acho que foi na revolta dos Beckman? Não lembro agora, ou se foi nos motis do Maneta. Eu lembro que eu falei do sal na aula passada. E aí é que tá.
tinha uma companhia que era responsável por todo o sal de São Paulo e Minas Gerais. É mole ou quer mais? Rimou. E a companhia sacaneava, bicho. A companhia escondia sal pra poder vender o sal mais caro do que deveria ser vendido. Acredite se quiser, botava o preço que queria, né? Porque era monopólio, não tinha concorrência, o preço é eu que boto, o preço é eu que defino. E pra completar, você ainda começa a esconder sal pra poder botar o sal mais caro. Ah, meu amigo, aí sal é a primeira necessidade, bicho. Já falei isso na aula passada. Se você não come hoje em dia sal porque você quer ser saudável, fitness, beleza, seu sódio vai ficar ótimo, sem meme, de verdade, é muito bom. Mas naquela época a galera não tinha noção disso. Salzinho é bom pra temperar, salzinho é bom para não deixar as comidas putrificarem, ou seja, para não deixar a comida estragar. Sal é um conservante poderoso. Shark tem a ver com isso, embora enfim a gente não esteja falando de Shark aqui, né? Sal é pra outras coisas, né? São Paulo e etc. Pois beleza. O sal ficou tão caro, que gerou a revolta de Bartolomeu Fernandes de Faria. Esse cara que é um fazendeiro, ele vai juntar muita, mas muita gente, para começar todo mundo da fazenda dele. Mas ainda vai juntar mais uns indígenas e uns pobres. E ele vai fazer o seguinte: ele esperou o governador ir para Minas Gerais, sair de São Paulo. Aí ele foi lá em Santos. Santos, que era onde ficava a sede da companhia de comércio, que tinha o monopólio do sal. Aí ele pegou e invadiu os armazéns. Invadiu. Aí o que ele achou lá? Muito, mas muito sal. Mais sal do que ele achou que ia achar. Por quê? Porque a companhia escondia sal para valorizar o preço. Então o que foi que ele fez? Pegou o sal. Mas olhe, ele nem sequer roubou. Ele não queria roubar, ele não queria algo que não era dele. Ele só queria o salzinho para ele poder salgar as coisas em paz. Tanto é que ele deixou dinheiro referente ao pagamento pela quantia de sal que ele levou. E aí, beleza. Mas, por mais que ele não tenha roubado efetivamente, ele assaltou, ele promoveu um assalto à companhia de comércio de sal, né? Que tinha o monopólio do sal. E aí, para não ser perseguido pelas forças coloniais, o que foi que ele fez? Ele destruiu a ponte que ligava São Vicente a Santos. Ele degradou a ponte, ele deixou a ponte inutilizável para poder não ser perseguido. Aí, meu amigo, chegou na fazenda, distribuiu o sal. Ei, jogando sal pra cima? Não é desperdício. Todo mundo pegou seu sal, beleza, ele deu o sal pra poder os que apoiaram, né? Deu sal pra galera da fazenda, pra poder todo mundo fazer suas atividades, poder coisar em paz. Mas Portugal não achou muito legal não. Por mais que ele tenha deixado um pagamentozinho, essa ideia de destruir a ponte que ligava São Vicente a Santos deixou Portugal... Eita, daquele jeito, né? Doido pra poder fazer uma prisão. E o mandato de prisão veio, 1711. Mas, rapaz, esse Bartolomeu era sagaz, viu? Porque ele já era velho, cara. Ele já tinha mais de 70 anos. Pois ele ainda conseguiu fugir, ó. Até 1718. 1718 prenderam o velho. Mas, aí é que tá. Na prisão, o velho não resistiu. Contraiu uma doença. Antes mesmo de chegar a Salvador, que é onde ele ia receber a pena dele, ele morreu em 1719, aos 80 anos. Tem estátua pra ele. Eu só não consegui pegar a imagem. Na verdade, eu não lembrei de pegar a imagem, mas tem estátua pra ele. Pois bem, vamos seguir nosso ritmo normal aqui de revoltas, né? Então, a próxima revolta é a nossa última revolta. É a revolta do Felipe dos Santos. Ou revolta de Vila Rica. Ou sedição de Vila Rica. Vários nomes que você pode chamar, ok? De 1720, ok? O que que... Opa, não era pra você mexer, era pra eu mexer o nome, porque eu não gostei das... Dane-se, vou deixar o nome não centralizado. Eu queria centralizar esse nome, porém tá difícil. Consegui. O que aconteceu? Lembra do que eu falei? De Portugal chegar junto, de fiscalizar, fiscalismo, mandar muita tropa pra Minas Gerais pra poder organizar, pra poder ter o controle de tudo, pra poder conseguir cobrar o ouro. Rapaz, Portugal quis valer. Quis valer a famosa lei do quinto. Sim, você que provavelmente já tá pensando até em Confidência Mineira, né? Quando eu falei esse quinto. Eu sei que você tá pensando. O quinto, gente, diferente que possa pensar, não foi uma lei que Portugal instituiu quando achou ouro em Minas Gerais, não. Não. O quinto, gente, foi promulgado em 1534. Se você for muito bom de memória, porque você não é obrigado a decorar, obrigado a decorar datas, você vai lembrar que em 1534 foi quando o rei de Portugal definiu o quê? As capitanias hereditárias. O quinto foi instituído em 1534, ou seja, o rei já ficou de salvaguarda. Beleza, vamos lá colonizar. Mas se alguém achar ouro, um quinto é meu. Um quinto é da colônia, um quinto é da coroa de Portugal, beleza?
mas não acharam ouro, só foram achar no final do século XVII e principalmente no século XVIII, nos anos 1700, ok? Muito ouro em Minas Gerais, show! O que agora vai fazer? Beleza, vamos fazer valor aquilo que a gente disse, vamos cobrar o quinto. A quinta parte de todo o ouro que achar é do rei de Portugal. Por mais que bote gente, é complicado cobrar o quinto, porque o ouro em pó, por assim dizer, em pozinho, em pepitas, em pedacinhos, pedrinhas, entender? É muito fácil de traficar, muito fácil de esconder, muito fácil de levar em tudo que é canto. Então é muito difícil controlar se a galera pega e esconde ouro. A galera tá traficando ouro por aí. É difícil, é difícil, é difícil. Então o que é que Portugal fez? Teve uma grande ideia. Vamos fazer casas de fundição. Famosas casas de fundição. O que é que acontece? Como é que é o esquema da casa de fundição? Ninguém mais pode negociar com pepita de ouro, pozinho de ouro, farinha de ouro, nem nada. Só pode negociar com ouro em barra. Como é que consegue ouro em barra? Você pega o ouro que você tem, você traz na casa de fundição, a gente vai derreter o ouro e resfriar de volta em formato de barra, tacar o selo da coroa portuguesa, e aí lá mesmo a gente cobra o quinto. Separa a quinta parte, pega logo pro rei de Portugal. Tranquilo? Portugal tem essa ideia de proibir a negociação de ouro em outras formas, e aí vai construir as casas de fundição. Só que aí, meu amigo, a galera que tava explorando o ouro não gostou muito dessa ideia, não. Eles assim, olharam pra um lado, olharam pro outro. E, rapaz, nossa farra vai acabar, vai ficar pior. Vamos tirar um quinto. Um quinto do ouro, cara, é muita coisa. É muita riqueza. Imagine que tu tem R$ 1.000. Tiram 200 de ti. Pô, eu sei que tu tem mais 800, mas ainda assim, 200 é coisa, bicho. Tem R$ 10.000. Gastou 2. Perdeu 2. 2 é muita coisa. R$ 2.000 é muita coisa. R$ 2.000 é muita coisa, eu queria R$ 2.000. Enfim. Então os caras vão ficar muito ansiosos, velho. Os caras vão ter uma crise de ansiedade daquelas de ficar. Aquelas que você dorme 3 da manhã, nem sabe como é que dormiu e acorda 5 assustado. Quem já teve crise de ansiedade sabe que é mais ou menos por aí, dependendo de como é a sua crise. Aliás, alerta de gatilho, né? Perdão. E aí, o português Felipe dos Santos se junta com Pascoal da Silva e outros, Manuel Nosqueira, Manuel Nunes, e aí eles. Não. Vamos se organizar contra isso aí. Isso aí tá errado, rapaz. Isso não pode não. Mas e como a gente vai lidar com os dragões? Quem são os dragões? Os dragões são as tropas portuguesas em Minas Gerais. São chamados de dragões. O dragão ali, rapaz. O cara todo fardado lá com riflezão aqui no coisa. A baionetazona aqui do lado. Mexe com esses caras não. Esses caras são brabo. O que eles vão fazer? Eles vão se juntar em torno do ouvidor e vão começar a gritar. Fazer uma gritaria, uma revolta, um estardalhaço. E até que eles conseguem espantar o ouvidor. E aí eles chamam a atenção da província, né, da Vila Rica. Vila Rica, que não sabe hoje em dia é Ouro Preto, que naquela época era a maior vila de Minas Gerais. Era a maior, era a que tinha mais riqueza, por assim dizer. Porque assim, Vila Rica, entenda. Não é porque Vila Rica, não é porque era a maior cidade da época do ouro, não. Porque até porque tinha Vila Rica em todo o Brasil, tinham várias e várias e várias cidades com nomes de Vila Rica. Mas é por Vila Rica, de todo modo, era a cidade mais importante, mais imponente, mais economicamente relevante das Minas Gerais. Era meio que a capital da província de Minas Gerais, certo? E aí, eles vão lá e vão fazer esse tardeaça, etc. E aí chama atenção, e aí quando junta a galera, junta mais gente que percebe o movimento, né, que fica interessado. Aí eles, beleza, a gente tem 3 objetivos. Menos impostos, um quinto é absurdo. Fim dos monopólios, as companhias de comércio vagabundas, que cobrou caríssimo. E por último, a gente vai barrar a construção dessas casas de fundição real nojenta, cebosa, maldita. Pera. Essas 2 primeiras aí, beleza. Mas essa última aí... A gente vai passar pelos dragões? Rapaz, essa última aí pegou. Que a população ficou meio receosa. Aí não, aí o Felipe dos Santos e outros líderes pegaram. Beleza, não, beleza, a gente não vai entrar em confronto, calma aí. A gente vai falar com o chefe da província de Minas Gerais e São Paulo, o tal do Conde de Assumar. Vamos lá falar com ele. Junta a galera, vão lá, os líderes vão falar com o Conde de Assumar. Ei, mano, a gente tem esses objetivos aqui.
Fim do menos imposto, fim do monopólio, fim das casas de função. E aí? A gente tá aqui. Tu vai aceitar ou não? E aí o Conde de Assumar olha pra um lado, olha pro outro e diz: beleza, aceito. Tá certo. Suas exigências serão atendidas. Sério? Sério. Simples assim? Simples assim. Facinho, facinho? Facinho, facinho. Pô, então show, negócio fechado. Tranquilo. Só que era golpe, era golpe. 2 dias depois, 1.500 homens, 1.500 soldados portugueses vão chegar em Vila Rica, vão controlar e prender os revoltosos. Felipe dos Santos foi preso e enforcado, meu amigo. É, não é mole não, rapaz. Opa. Não é mole, não é mole. Ixi, mas eu tô passando a imagem de tudo. Aqui, pronto. Isso aí, inclusive, é supostamente essa tela que tá aí pintada aí, linda, né? É meio. Não sei nem dizer o estilo dela, mas eu acho tão bonito. É meio que como se fosse o retrato, se não me engano, do julgamento de Felipe dos Santos, né? Que devia retratar isso. E aí, você que tá assistindo esses nossos quase 50 minutos de aula tá me perguntando: por que eu já ouvi falar de Tiradentes em Confidência Mineira e eu não ouvi falar desse Felipe dos Santos direito? Não ouvi falar tanto dele. Se essas revoltas são tão parecidas, esse tal da Inconfidência Mineira, com essa sedição de Vila Rica, revolução de Vila Rica, revolta de Felipe dos Santos. O que acontece, cara? Primeiro, a revolta de Felipe dos Santos não tem caráter separatista, ela é uma revolta nativista, diferente da Inconfidência Mineira. Vamos chegar lá. Os outros motivos pelo qual você não veio falar tanto, eu vou deixar pra aula de Confidência Mineira, porque tem um gostinho especial deixar pra aquela aula. Mas, basicamente, pra não deixar também sem resposta, né, deixar tudo sendo nos próximos capítulos, vou dizer o seguinte: tem a ver com o exército brasileiro, tem a ver com o Tiradentes ter sido militar, tem a ver com a Inconfidência Mineira ser exatamente 100 anos antes da proclamação da República. Já estão pegando a ideia, né? Então, pois é. Tem a ver com a necessidade de criar um herói nacional. Revolta de Filipe Santos. Filipe Santos é um português. Tornar um português herói nacional contraditório, né? A gente tem um tal de Dom Pedro I, que ele meio que é um herói nacional e é português, mas ele também é uma figura muito complicada, né? Mexe com isso não, vamos fazer com que brasileiros sejam os heróis brasileiros, né? Muitas aspas em tudo isso que eu falei. Mas enfim, é isso. Esse é o fim das aulas de revoltas nativistas. A gente concluiu agora as 9 revoltas nativistas que eu queria cobrir. Próxima aula a gente vai falar do ciclo do ouro. Muita coisa a gente já falou aqui, mas muita coisa mesmo. A gente vai falar bem mais curiosidades, detalhes, na aula gravada, tá? Na aula ao vivo vai ser geralzão, mas a parte vai ser coisa que eu já falei aqui. E aí, beleza, vamos acabar. E na outra aula gravada a gente vai falar das duas conjurações, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. As duas maiores revoltas separatistas que já tiveram no Brasil. Até agora, né? Nos nossos capítulos, nossas aulas de História 3. Beijos, meus queridos. Vou ficar por aqui. Vou deixar esse vídeo não bater os 50 minutos. E é isso. Vão acompanhando as aulas, vão assistindo, vou estudando. Se vocês tiverem tempo, é claro, isso aqui é um conteúdo extra. É isso. Tchau, tchau. Bom final de semana ou início de semana, não sei quando você tá vendo. Bom dia, boa tarde, boa noite. E é isso.